The Loud House é um dos maiores sucessos da Nickelodeon atualmente, já estando há 9 anos no ar, com a sua estreia tendo acontecido em 2016, já possuindo filmes, spin-offs e live actions. Mas nem tudo é tão divertido como o desenho faz parecer, e ele já se meteu em polêmicas bem pesadas. Houston, nós temos um problema! Hoje em dia, todo mundo sabe o quão problemático eram os bastidores da Nickelodeon, principalmente quando Dan Schneider estava por trás das câmeras. Mas ele não foi o único que se envolveu em polêmicas, para não falar crimes nos bastidores, já que o criador de The Loud House, o Chris Savino, teve que ser demitido da Nickelodeon de tão problemático que ele era. Já que em 2017, durante o movimento Me Too, em que principalmente mulheres revelavam um tratamento de assédio, abuso sexual e moral que enfrentavam em Hollywood, grandes nomes foram expostos, incluindo o Chris Savino, que foi acusado por mais de 12 mulheres por comportamento inapropriado, indo desde a investidas sexuais indesejadas até ameaças sobre futuros trabalhos que a pessoa não conseguiria, com esse comportamento sendo noticiado há mais de uma década, já que ele era bem influente na indústria da animação, trabalhando em grandes desenhos, como o Laboratório de Dexter, As Meninas Poderosas, Mansão Foster para Amigos Imaginários, Butowski, Billy Mandy, My Little Pony, A Amizade é Mágica e outros. Uma das mulheres que revelou os abusos dele foi a Annie Walker Ferrell, designer por trás de BoJack Horseman, em uma série de tweets que revelou que havia sido assediada pelo Savino há 15 anos atrás. Isso tudo com The Loud House tendo já completado um ano da sua estreia, sendo um grande sucesso para a Nick. Com isso, em 17 de outubro de 2017, a emissora suspendeu o criador devido às acusações e para a investigação, com o canal até se pronunciando sobre essa suspensão, dizendo que a Viacom estava comprometida com a segurança e o bem-estar de nossos funcionários e com a promoção de um ambiente de trabalho livre de assédio. Levamos todas as observações dessa natureza muito a sério, investigamos completamente e tomamos todas as ações possíveis como resultado. Fecha aspas. 2 dias depois dessa suspensão, em 19 de outubro, saía já a notícia que a Nickelodeon demitiu ele. Abre aspas. E Savino não está mais trabalhando com a Nickelodeon. Levamos as denúncias de má conduta muito a sério e estamos comprometidos em promover um ambiente de trabalho seguro e profissional, livre de assédio ou outros tipos de conduta inapropriada. Fecha aspas. Na época, The Loud House estava na sua 2ª temporada e já renovada para uma 3ª temporada. Com isso, o editor-chefe Michael Hubner assumiria o posto de showrunner na nova temporada. No fim, as acusações se provaram verdadeiras e o próprio Savino veio a público se desculpar. A Nickelodeon ainda alterou a abertura do desenho na 4ª temporada, tirando o destaque que o nome do criador tinha na abertura, não sendo mais da cor laranja como o logo do desenho, mas agora em preto, quase se mesclando com o fundo, ficando quase imperceptível. Outra produção da franquia que foi afetada pela demissão do Savino foi The Loud House e o filme, anunciado originalmente em março de 2017 por uma estreia nos cinemas em 7 de fevereiro de 2020, com o Savino estando desenvolvendo o filme. Mas depois das acusações virem à tona e a sua demissão pela Nickelodeon, ele não teve mais envolvimento no filme e acabou entrando em hiatus, já que em janeiro de 2019 era anunciado que a Paramount removeu a data de estreia do seu calendário nos cinemas. Com isso, a Netflix entra na jogada, e com uma parceria com a Nickelodeon anunciado em novembro de 2019, eles iriam coproduzir conteúdos baseados em obra da Nick e conteúdo original através de filmes e séries. Com assim, o filme de The Loud House agora sendo jogado para o streaming e não indo mais para os cinemas, com toda a sua equipe de produção também mudando e estreando em agosto de 2021 na Netflix. Mas apesar da parceria entre Nickelodeon e Netflix continuar até hoje, ou mais recentemente o filme do Plankton, o segundo filme da franquia foi para o Paramount Plus, com The Loud House sem tempo para espionagem. Mas acaba que o filme anterior não tem nenhuma ligação com um novo filme,
assim como os filmes não afetam diretamente o desenho, podendo nem ser canônicos. Lincoln Loud vai se tornar um agente secreto. Versões em live action de desenhos sempre ou são 80, eles têm a proposta perfeita para a obra com atores reais, ou é 8, e chega a algo ridículo e você vê e pensa em que momento pensaram que seria uma boa ideia criar isso. Live action de The Loud House conseguiu se encaixar nos dois pontos. Originalmente lançado em 26 de novembro de 2021 na Nick Paramount Plus, The Loud House, um Natal muito Loud House, foi uma grande divisão para os fãs, enquanto alguns reclamavam do exagero do live action, o que claramente funcionava em uma animação por trazer esses personagens extremamente estereotipados, não funcionava em live action, só ficava vergonhoso mesmo, basicamente cheirando a barato e perucas mal colocadas. Do outro lado, tínhamos quem não ligava, era um desenho infantil que estava virando live action em um canal infantil. A falta de orçamento e o exagero seria óbvio. A Casa Loud está se tornando real. Seja qual for a sua opinião, o live action deu muito certo, já que após o filme natalino, uma série chamada Real Loud House foi lançada, apesar de algumas mudanças, como as substituições das atrizes da mãe do Lincoln, a Rita Loud, a Lenny e a Lynn, com elas não sendo as mesmas atrizes nas duas produções. Não se sabe por que as atrizes não voltaram como o restante do elenco original. Durante a pausa entre a primeira e a segunda temporada, um novo filme ainda foi lançado, dessa vez de Halloween, chamado The Loud House, uma verdadeira família assombrada. No fim, a série foi encerrada, para não dizer cancelada, na sua segunda temporada com 40 episódios no total, com a notícia do seu encerramento só chegando em outubro, sendo que o final foi exibido em novembro com um episódio de Ação de Graças. Então se presume, e muita gente especula, a série foi na verdade cancelada pela Paramount Plus. A vida em The Loud House está ficando barulhenta de verdade. Uma polêmica que hoje em dia já foi mais aceita, mas que na época rolou uma controvérsia, principalmente por quebrar a bolha do desenho, foi a Luna sendo revelada como bissexual no episódio L do Amor da segunda temporada, episódio 28, já que nele uma carta de amor endereçada para Ellie Loudon chega na casa dos irmãos. Sem saber para qual deles a carta é destinada, cada um precisa investigar seu interesse amoroso para descobrir quem mandou a carta. E no caso da Luna, ela fica investigando a Sam, deixando bem explícito seu interesse romântico, já que a própria Luna se questiona se a Sam também gosta dela, no final ela deixando uma carta de amor para a Sam, sendo o segundo casal do mesmo sexo apresentado no desenho de forma explícita depois do Harold e do Howard, os pais do Clyde. Acaba que muita gente criticou o desenho por introduzir esse casal de meninas em um desenho infantil, mesmo que os fãs já viam os pais do Clyde de forma explícita, porém eram coadjuvantes. Porém, esse episódio, assim como outros que trazem representatividade, sofreu censura em países em que relacionamento entre pessoas do mesmo sexo são discriminados, como na Coreia do Sul, em que a Sam recebeu um dublador masculino, sendo tratado como um menino. Mas mesmo assim, as personagens continuam até hoje, com uma sendo o principal interesse amoroso da outra, já saindo para encontros, dando beijos na bochecha e sendo colocadas como namoradas. Muito bom! Arrasa! E terminando com uma polêmica do fandom de The Loud House, mas que também não é única dele, já que outros filmes e desenhos sofrem do mesmo problema, que é a sua supersaturação. Ao passar do vídeo, eu já falei de 3 live actions produzidos, no caso 2 filmes e uma série, 2 filmes animados e ainda existe o spin-off Os Casagrandes, que também possui o seu próprio filme. Tudo isso enquanto o desenho original está no ar, já estando na sua 9ª temporada que irá estrear esse ano, com até o momento 24 episódios sendo anunciados. Mas ao todo o desenho tem mais de 184 episódios e 355 segmentos, sem contar a nova temporada. Então é muita história
para muito desenho. Por se tratar de um desenho com um público-alvo infantil que estreou lá em 2016, que traz uma trama muito mais episódica do que contínua de fato contando sua história, muita gente que assistiu o desenho na primeira temporada já largou a mão dele, já que o público-alvo em 2025 continua sendo o público infantil. Então acabou que The Loud House se tornou aquele desenho que nunca deu um final para o seu público-alvo original, assim continuando e continuando, mas sofrendo reboots e reboots ao passar das temporadas. Já que lições que os personagens já aprenderam em alguns episódios, eles desaprendem em outros para aprenderem de novo, desaprenderem de novo, ficando nesse ciclo infinito, mas com o desenho continuando no ar. Por enquanto e pelo visto, a Nickelodeon não tem nenhuma pretensão de encerrar The Loud House e deve aí se tornar um novo Bob Esponja com a versão antiga dos Padrinhos Mágicos, que durou tanto até perder a relevância e ser cancelado. Então comenta o que você acha dessas polêmicas de The Loud House, se inscreva no canal, dá like no vídeo, ativa as notificações e tchau!